Queridos irmãos, eu quero nesta manhã convidar vocês, mesmo assentados como estão, abrir o livro de Gênesis, capítulo 15. Gênesis é um livro que traz... Gênesis, ele é o livro no hebraico, no início, Bereshit, é no princípio, é a criação de todas as coisas. Então tem muitas coisas que acontecem pela primeira vez no livro de Gênesis. Eu vou ler o capítulo 15, eu vou ler aqui no meu tablet mesmo, o capítulo 15, porque é um momento onde nós estaremos vivendo um pouco, observando um pouco a vida de Abraão, aqui no texto de Abraão, e a partir então desta compreensão da forma que Deus trabalhou na vida dele, a fidelidade dele a Deus, a forma que ele aplicava a sua fé, eu creio ser fundamental pelo tempo que estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo onde temos, a partir da direção que Deus deu ao nosso pastor, o lema da nosso ano é vivendo as promessas de Deus. Então vamos ler o texto, Gênesis capítulo 15, de 1 a 6. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haveras de dar? Se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro? A isto logo respondeu o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduzindo-o até fora, e disse: Olha para os céus, conta as estrelas, e vê se o podes. Ele disse: Assim será a tua posteridade. E ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Pai, diante da palavra lida que há de ser trazida ao nosso coração, e a partir, Pai, da compreensão do ensinamento da palavra, que o Senhor faça que ela torne-se viva no nosso coração, que venha impactar profundamente a nossa vida, que possamos, Pai, a partir da revelação, da inspiração da palavra, ter um tempo especial no Senhor e através do Senhor viver as promessas que o Senhor tem para nós. Pai, sonda o nosso coração, a nossa mente, e vê se há em nós algum caminho mau, guia-nos pelo caminho eterno. Pai, rogo não somente pelos que aqui estão, mas aqueles que estão ao alcance da nossa voz. Também eu peço, Pai, que no mundo espiritual toda arma forjada, toda palavra, tudo que venha roubar a palavra tem que ser trazida à mente e ao coração deste momento, seja cancelada em nome do Senhor Jesus. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós sabemos que quem escreveu o livro de Gênesis foi Moisés. E esse texto, verso 6, tem uma orientação muito importante de Moisés, onde ele traz aqui um conceito teológico de muita importância a respeito da justificação pela fé. E normalmente esse texto ele é muito usado para trabalhar, porque a doutrina da justificação pela fé é fundamental na história da redenção. E Paulo usou deste texto, do verso 6, para formar toda a sua teologia a respeito da justificação pela fé. Não só ele, mas também Tiago fez isso e outros. Apesar dessa importância desse texto na questão da justificação pela fé, porque é muito importante, porque muitas vezes nós achamos que somos salvos, somos justificados, que a justificação é o ato de Deus pelo qual nos torna justos. Não é algo que parte de mim, mas é algo que eu recebo.
Mas eu não quero olhar na doutrina da justificação pela fé nesta manhã. Eu quero olhar exatamente, olhando para o tema, o qual foi proposto a nós, a respeito das promessas de Deus, viver as promessas de Deus. E muitas vezes nós não vivemos as promessas de Deus, porque, primeiramente, nós não conhecemos as promessas de Deus. Confesso, irmãos, que há muito não conhecem. Acho que viver a promessa de Deus é viver bem, é viver com riqueza materiais, mas existe algo muito maior do que tudo isso. Então eu quero olhar para esse texto e trazer aos irmãos algumas informações, olhando para a vida de Abraão, e assim poder entender como Deus pode nos conduzir em vitória, mesmo quando, assim como aconteceu com Abraão, esperou 25 anos para que a promessa que ele recebeu do Senhor, lá em Gênesis capítulo 12, fosse cumprida. Amém? A grande ideia desse texto é: a palavra do Senhor encoraja a crer e a permanecer firme, aguardando o cumprimento da promessa. E ao contemplar a criação, a nossa fé é fortalecida. Então vamos fazer um pouco diferente. Queridos irmãos, esse texto tem como objetivo nos ensinar que a palavra do Senhor, ela nos encoraja a crer e permanecer firme, aguardando as promessas de Deus. Enquanto isso, ao contemplar as coisas que Deus criou, eu vou poder ter minha fé fortalecida. Por quê, irmãos? Porque a experiência de Abraão, que nesse período de 25 anos, ele não tivesse uma fé fortalecida em esperar a promessa que Deus fez a ele teria desistido. Então o tema da nossa mensagem é o tema já proposto pelo pastor, através da orientação de Deus, vivendo as promessas do Senhor. Amém? Vamos conhecer um pouquinho o contexto. A partir do capítulo 12, nós vamos ver então que Abraão ele é chamado, Deus chama de Ur dos Caldeus, e ele então sai para ter uma caminhada com Deus, já algo que ele não sabia. A única coisa que ele sabia é que Deus falou assim: vem comigo, que você será próspero, e todas as nações da terra serão abençoadas a partir de ti. Então ele sai com o seu sobrinho, caminha até o capítulo de hoje, onde nós estamos trabalhando. Mas eu quero chamar a atenção nesse contexto, não fazendo uma narrativa dos fatos ocorridos, mas chamando a atenção esse fato em Gênesis capítulo 12, de 1 a 3. Porque aqui nós estamos falando do início de um cumprimento de uma promessa. Quando o homem peca, Gênesis capítulo 3, logo no versículo 15, Deus traz uma promessa. E qual é essa promessa? Que da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Foi uma promessa que Deus trouxe. E quantos anos se passaram? Se vocês quiserem ver, examine o material do irmão Dalécio. Essa semana eu dei uma olhada, viu, irmão Dalécio? Para que vocês possam ter alguma ideia. Claro que no início nós não temos os fatos históricos definidos através de datas, mas vai ajudar muitos irmãos a observarem. Então eu sei que um tempo se passou até que Deus então cumpra a sua promessa. Aliás, o início da sua promessa. Foi exatamente a partir de Gênesis capítulo 12 que Deus inicia essa promessa. E Paulo em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que na plenitude do tempo Deus veio, Jesus veio. E nós vemos então a promessa dada a Abraão, dizendo que a partir de ti todas as famílias da terra seriam abençoadas. E hoje as famílias são abençoadas através de quem? Através de Jesus Cristo. Por isso nós precisamos compartilhar. E precisamos entender que sem Jesus não podemos fazer nada. Aí mais um motivo: se você é servo do Senhor, se você quer ser vitorioso, desfrutar das promessas, você precisa estar com Jesus. Amém? Vamos agora entender o texto. Os versos de 1 a 4
pode ter sua Bíblia aí, Abraão é encorajado pela palavra do Senhor a crer e permanecer firme na fé. Então, dos versos de 1 a 4, Abraão é encorajado pela palavra do Senhor a crer e permanecer firme nas promessas. O texto começa assim: depois desses acontecimentos. É interessante que aqui é como uma conjunção, ou seja, para que eu possa continuar entendendo o que vem depois, eu preciso parar e me atentar ao que aconteceu antes. E o fato mais próximo está no capítulo 14, quando Moisés ele tem que socorrer o seu sobrinho Ló, que fez uma má escolha. Escolheu a campina, foi próximo de Sodoma e Gomorra, e havia reis que desceram da Macedônia para guerrear contra aqueles reis rebeldes. E Ló e Jó estavam ali no meio. Estando no meio, ele foi também envolvido. Então tivemos aí os 4 reis venceram os 5 reis rebeldes. E alguém comenta com Moisés, com Abraão, dizendo: olha, Ló, teu sobrinho foi cativo. Então ele faz uma pequena aliança ali, separa 300 homens e liberta o seu sobrinho, e torna-se uma grande vitória. Podemos ver no capítulo 14. O que me chama a atenção, que logo em seguida, nos Vales dos Reis, ele encontra com 2 reis. O primeiro rei, Melquisedeque, em que ele reconhece como sendo um sumo sacerdote do Altíssimo e entrega os dízimos. Interessante que ele se oferece, ele faz isso. Agora o rei de Sodoma, Bera, chega para ele e fala assim: olha, das pessoas pode ficar com todos os recursos, mas ele fala assim: não quero nada, eu não quero nada, eu não quero que você venha me acusar que eu estou rico pelo que você me deu. Queridos irmãos, como é importante aqui, pensando vivendo as promessas do Senhor. O importante aqui, muitas vezes nós cortamos atalhos. Nós queremos viver as promessas do Senhor, mas fazemos alguns atalhos. Eu vejo que Abraão, ele poderia tranquilamente pegar todos os bens que ele recuperou. Os povos tinham sido saqueados, mas ele falou assim: não. E nós vamos ver lá na frente, ainda no texto, a importância da decisão dele. Não faça atalho quando você está buscando viver as promessas do Senhor. Não use sugestões de pessoas, não ouça voz que venham fazer isso com você. Então o texto diz que, diante desses fatos, desses acontecimentos, Deus vem a Abraão. Ainda no versículo 1, Deus veio a Abraão. Diz assim o texto: veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão. Aqui é importante, primeiro, essa palavra é a primeira vez que a palavra, esse termo, palavra do Senhor, aparece na Bíblia. E aqui vai aparecer 2 vezes, também no verso 4, é a primeira vez. E aqui é muito importante, irmão, essa expressão palavra do Senhor registrada. Eu tenho batido muito na tecla da necessidade, não só eu, mas os pastores, da igreja ler a palavra de Deus. E aqui nós podemos ver que a palavra de Deus veio a Abraão no momento. O texto diz que Abraão tinha necessidades, porque Deus começa assim: não temas. E é interessante que aqui é a 4ª vez que Deus aparece a Abraão. A primeira vez foi no capítulo 12, onde nós observamos no início, depois no capítulo 12, verso 7, e também no capítulo 13, que vai de 13 a 14 a 31. Aliás, capítulo 13, 14 a 17. Agora, nesse momento, então, Deus vem a Abraão. Então, imagina assim: você está vivendo um momento, Deus vem a você. De que forma Deus vem a você, queridos irmãos? De que forma Deus vem? Através da palavra. Então, esse texto aqui está testificando assim: querido irmão, Deus vem a você através da palavra.
primária, não buscam a fonte primária, mas estão muito ligados à mensagem. Eu não estou dizendo que você não tem que ouvir mensagem, ouça, mas escolha quem você vai ouvir. Toma cuidado com o que você ouve, seja como os bereanos. Enquanto Paulo pregava, eles buscavam para ver se aquilo que Paulo estava falando realmente era verdade. Não seja enganado pela ilusão dos olhos. Vocês viram o que aconteceu em Minas agora? Caiu, eu não sei que caiu, eu não sei o que aconteceu. Uma rocha. Isso, mas tem um nome lá que eles colocaram, eu não me lembro. Eu sei que estava o pessoal pertinho ali vendo, sendo dominado por aquele momento de, olha, eu sou inédito, estou vendo algo aqui, só que a rocha caiu, já mataram alguns, e parece que 20 estão, não foram encontrados. Então, queridos irmãos, não vamos atalho. Voltando ao texto, então nós vemos que Deus veio o Senhor a Abraão numa visão e disse: não temais, Abraão. E Deus aqui traz 3 palavras de encorajamento, 3 palavras, em 3 momentos Deus fala a Abraão, 3 palavras significativas, orientações significativas para aquele momento que você está vivendo. Talvez você está aguardando uma promessa do Senhor. A primeira palavra, e você tem medo de coisas acontecendo, Deus fala assim: não temas. É a primeira palavra que Deus diz: não temas. A primeira palavra então é uma palavra de encorajamento. Eu não sei se está muito alto. É uma palavra de encorajamento. Ou seja, havia no coração de Abraão um medo. Talvez medo pelo que aconteceu lá no capítulo 14. Porque Abraão sai com 300 homens, fez uma pequena aliança e derrota os reis da Mesopotâmia, e eles conquistaram os opresários. Talvez o medo de vir uma retaliação, aqueles exércitos fortalecerem e vir contra ele. Talvez medo diante da situação que ele estava vivendo, já se passou já um tempo, quase 10 anos que a promessa foi feita. Enfim, eu sei que o coração dele estava temeroso. E Deus falou assim: não temas. Fala para o teu irmão assim: não temas. Não temas. Por quê? Olha o que Deus fala. Agora Deus vem com uma palavra de segurança, de proteção. Qual a palavra que Deus fala? Eu sou o teu escudo. Fala completa agora. Não temas. Eu sou o teu escudo. O que é escudo, irmão? Escudo faz parte da armadura, onde o soldado com escudo ele é protegido dos dardos, ele é protegido das pedras, das flechas. Por isso que os soldados romanos eram vitoriosos. Além de ter uma armadura, ele tinha todo um escudo que não só protegia, mas com aquele escudo fazia uma parede de proteção. Os vikings também faziam isso. Aliás, era quase normal o soldado naquela época fazer isso. Queridos irmãos, não tema, eu sou o teu escudo. Agora, vamos parar um pouquinho. Efésios capítulo 6 fala, não precisa ler, a partir do verso 10 fala sobre a armadura de Deus. E a fé é o quê? É o quê? É o escudo, não é isso? O escudo da vossa fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis e malignos. Então, queridos irmãos, quando nós observamos a forma que Deus se expressou, a forma que Deus se expressa, ele diz assim, pois a nossa luta sim, vai caminhando. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então Deus está dizendo essa proteção, pensando nos nossos dias,
Então, o escudo da fé, o escudo da fé. Então, diante dos dados inflamados do maligno, dados da mentira, do engano, da ilusão, é preciso viver pela fé, protegido pela fé. Sem fé é impossível ver as promessas que o Senhor tem para nossas vidas. E sem fé, se é possível ver, principalmente desfrutar. Que aqueles que creem em Deus têm que se aproximar pela fé. Então a primeira palavra foi uma palavra de encorajamento, a segunda palavra, uma palavra de proteção. Agora a terceira palavra, Deus, é uma palavra de recompensa. Deus afirma a Abraão que ele é a sua recompensa. Aqui é muito importante nós pensarmos que muitas vezes nós estamos sempre desejando algo natural e que esses bens é normal, amém? A palavra de Deus diz: aquele que deixar pai e mãe receberá muito mais nessa terra e depois a vida vindoura, a vida eterna. Mas precisamos ter atenção aqui. Olha o que Deus fala: eu sou o teu galardão, será sob modo grande. E aqui, antes de Abraão rejeitar os bens do rei de Gomorra, Sodoma, ele então afirma, aqui Deus está falando: Abraão, eu sou o teu galardão, eu sou a tua recompensa, eu sou a tua grande recompensa. No hebraico significa grande recompensa. Deus era a grande recompensa que Abraão tinha. E nós podemos ver então que aqui, de uma certa forma, está ligada a primeira promessa, que fala que ele seria abençoado, teria terras. Vamos aplicar um pouquinho em nossa vida, queridos irmãos, como que eu tenho visto as promessas do Senhor? Porque normalmente, voltando ao que eu falei anteriormente, mas agora de forma aplicativa, que promessa você espera do Senhor? Irmãos, vocês precisam continuar orando para ter uma casa, aquele que não tem, para ter um carro, aquele que não tem, para também ter um bom emprego, aquele que não tem. Eu tenho minha casa e desejo fazer um gabinete maior para mim. E pegar meu gabinete, que é 2,5 por 2,5, estender um pouquinho e fazer um quarto, porque agora tem pessoas que vêm de longe. Meu filho agora, quando vem visitar, tem que ter um lugarzinho. Hoje, o Diogo, a Érica, nós saímos todos juntos aqui de manhã, mas o Diogo está mudando está fazendo uma mudança, porque ele quer construir a casinha dele, enfim. Então, se eu tivesse um quarto, ficaria tudo mais simples. Então, eu sonho com isso. Mas onde está a minha verdadeira prosperidade? Onde está meu verdadeiro galardão? O irmão deve continuar sonhando com crescimento material, é natural isso. Deus assim nos fez. Mas eu tenho que ter consciência que o meu galardão, aquilo que é mais precioso, são os bens espirituais. Porque diante das nossas necessidades materiais, precisamos ver que tudo procede de Deus. Eu costumo dizer, quando eu vejo pessoas nessa dificuldade, eu falo: vai para o Salmo 139. O que diz o Salmo 139? Que Deus conhece todo o período da tua vida. Por isso é importante que você descanse no Senhor. Então nós vemos aqui então Deus chega a Abraão, Deus vem a Abraão, pela palavra do Senhor, vem a Abraão, encoraja Abraão, dizendo: olha, não tenha medo, eu sou teu escudo, eu sou a tua recompensa, o teu galardão. Agora, o que acontece aqui, queridos irmãos? Preste atenção, porque é muito importante. Talvez você precisa fazer isso. O texto diz assim, que Abraão rasga o coração diante de Deus. Então Deus vem a Abraão, e Abraão aproveita esse momento, então ele rasga o coração diante de Deus. Olha os versos 2 e 3. Respondeu Abraão: Senhor, que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Ainda disse Abraão, abrindo mais o seu coração: a mim me concedeste descendência, a mim não concedeste descendência, e um servo nascido será o meu herdeiro?
Queridos irmãos, pensando nesse momento, nós temos que pensar esse momento em que Abrão agora, ele vai ao Senhor, ele começa assim, Senhor Deus. Olha como ele se achega a Deus. Ele tem um problema sério, já se passaram mais ou menos 10 anos que a promessa foi feita, e ele vê que Deus está abençoando, mas ele chega diferente a Deus. Ele chama-se Senhor Deus, no hebraico Adonai Yahvé. E a palavra Adonai aqui, Senhor, é a primeira vez que essa palavra aparece. E Adonai é o reconhecimento que Deus é soberano, que Deus é dono, que Deus é supremo em todas as coisas. E agora aqui, Abrão, ele tem esse relacionamento com Deus, já desde o capítulo 12, o relacionamento de Abrão começa a aumentar, ele começa a entender, é chamado revelação progressiva, ou seja, à medida que eu vou caminhando com alguém, eu vou conhecendo mais esse alguém. Então aqui Abrão está conhecendo mais a Deus, então Deus chega a ele e fala, agora é o momento. Ele abre o coração e diz, Adonai Yahvé, Senhor Deus. Aqui mostra que Abrão então está tendo uma visão mais clara que Deus, ele chama Deus de soberano, Senhor. Agora é interessante que ele não está questionando Deus, ele reconhece a sua soberania, ele aproveita esse momento para abrir o coração, para se expressar, para falar da dor. Irmão, aqui é diferente de murmuração. Murmuração, quando você murmura, você está declarando que Deus é incompetente para realizar aquilo que você deseja. Palavra pesada, mas você está declarando incompetência de Deus, que é um pecado. Então, queridos irmãos, ele está abrindo o coração, mas ele começa a abrir o coração dizendo, Senhor, eu sei que o Senhor é Adonai Yahvé, eu sei que o Senhor é soberano, eu sei que o Senhor é dono, eu sei que o Senhor tem todas as coisas, mas eu estou muito pensativo, o tempo está passando, já se passaram quase 10 anos, e nada aconteceu. Então a primeira vez, como é que ele abre o seu coração, ele fala, Senhor Deus, que me haveras de dar, se continua a crescer? Então ele começa a falar tudo que Abraão vai receber, e fala, Senhor, o que o Senhor vai me dar? Não é sua incoerência? Se Deus já deu tudo para ele, ele está dizendo, Senhor, o que vai me dar? Em outras palavras, o que o Senhor me dará? Ele fala assim, Deus, adianta eu ter tudo, se eu não tenho herdeiro? Adianta o Senhor me dar todas essas coisas, se eu não tenho herdeiro? E a palavra aqui, a expressão que ele usa, continuo sem filho. A ideia aqui no hebraico é pode ter o sentimento de caminhar até a morte. Quando ele usa a expressão caminhar sem filho, dizendo, Deus, eu posso caminhar até a morte sem ter filho. Estão compreendendo esse rasgado coração? Queridos irmãos, muitas vezes nós precisamos estar diante do Senhor, reconhecendo a soberania do Senhor, falando, Deus, eu estou com esse problema, estou rasgando meu coração, eu reconheço que o Senhor é soberano, mas eu estou vivendo esse drama. E essa afirmação é confirmada logo em seguida, quando ele diz assim, o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. A ideia é que, Senhor, será que o Senhor vai cumprir a sua promessa através deste homem? Será através de um filho adotado, porque isso era possível fazer naquela época, você podia adotar alguém e dar toda a sua herança a esse alguém. Ele está dizendo, será que eu vou ter que adotar Eliezer para que ele possa ser meu herdeiro? Quando eu penso nisso, Salomão, dentro da consultoria, ele falou assim, eu estou construindo tanta coisa, para quem eu vou deixar? Será que vai cuidar? Quando eu chegar na idade que eu estou já
com 66 anos, a gente começa a pensar em algumas coisas que não pensamos com 40 anos. Não é isso? E sempre a gente pensa também o que vou deixar. Eu quero deixar um legado de um servo, mas eu preciso deixar materiais também para a família. Mas aqui então, essa indagação. Agora, Abraão ainda vai um pouco mais, parece que ele está repetindo a mesma palavra, mas ele está afirmando, rasgando o coração dele, diz: disse ainda mais Abraão, a mim não concedeste descendência. Aqui ou seja, como eu vou ser uma grande nação se eu não tenho descendência? E novamente ele traz, no verso 3, será o meu servo nascido da minha casa, o meu herdeiro? Será que Eliezer que vai ser esse herdeiro? Queridos irmãos, é nítido a preocupação de Abraão em relação ao futuro. E se nós pensarmos aqui, quando ele saiu de Canaã da Galileia, tinha 75 anos, e lá no capítulo 12, ele está com 85 anos, então, no capítulo 12 ele está com 85 anos, no capítulo, quando ele entra, possivelmente estava em torno de 10 anos, olhando essas datas. E queridos irmãos, teria Deus esquecido de Abraão? Nós conhecemos a história final, amém? Mas para agora um pouquinho nesse tempo. Tenta fixar a tua mente numa situação em que um homem de Deus reconhece a soberania de Deus, chama ele de Jeová e Yahvé, reconhece Deus é soberano, mas ele fala assim: Deus, o Senhor tem promessa sobre a minha vida, e eu não estou vendo essas promessas aí cumprir. Sabemos que 10 anos depois, lá em Gênesis 21, essa promessa é escrita. Irmãos, como que você tem lidado com essa situação? Tem murmurado? Ou você tem, no teu tempo a sós com Deus, rasgado o coração? Quando temos dúvida e inquietações no coração, nós precisamos rasgar o coração na presença de Deus. E, lamentavelmente, alguns fazem um caminho diferente. O caminho do isolamento, o caminho do abandono à casa de Deus, o caminho da mudança na sua vida em relação a Deus. Então as pessoas começam a mudar. É muito triste, nós como pastores lidamos com várias pessoas, e como é triste ver pessoas que morreram sem Cristo. Essa semana eu perdi minha tia, depois de foi essa semana. Eu estava orando e deu uma chamada no WhatsApp pedindo para ser adicionado como amigo. Era um tio que eu achei que já não existia mais, e ali então eu consegui localizar toda a minha família, e eu comecei a orar: Senhor, agora eu quero, porque eu sempre sonhei, quando eu deixei a minha cidade, de voltar a evangelizar a minha família. Eu não conseguia, toda vez que eu ia no Rio era para resolver problemas. E agora o meu coração cheirou muito forte esse desejo, porque muitas pessoas abandonam. E a minha tia, com o meu tio, frequentaram a primeira igreja batista, então, morava em frente à igreja. A minha esperança é que o Espírito Santo, no momento final, possa trazer à memória aquilo que ela teve uma decisão em Cristo. Mas a grande questão, irmãos, é que muitas vezes nós agimos desta forma. Precisamos, na presença de Deus. Deus veio, a palavra do Senhor veio, ela continua aqui, amém? Em todo momento. Essa foi a 4ª vez que Deus apareceu a Abraão, e aqui ela pode aparecer na tua vida toda hora, todo momento. Agora é necessário então que a partir da palavra você possa caminhar nessa direção. Queridos irmãos, não fuja de Deus, não abandone o Senhor,
Mas aproveite o momento que você está inquieto, com o coração triste, rasgar o seu coração ao Senhor. Confessar os seus pecados, as suas mazelas, dizer como você está triste, como você precisa de uma resposta. Eu já espero há tanto tempo. Estou esperando há mais tempo que Abraão, 25 anos que ele esperou para que nascesse Isaac. Amém? Agora, irmãos, como Deus trabalha? Como Deus responde? Aqui é importante, nós estamos vendo aqui um diálogo. Deus aparece a Abraão, e Deus vem com palavras de encorajamento, palavras de proteção, palavras de prosperidade. Eu sou o seu galardão, a compreensão que Deus está acima de todas as coisas. Então, Abraão rasga o seu coração nesse momento. Agora, como Deus chega? Então, logo respondeu o Senhor. É interessante que aqui não dá para entender, mas no original a gente consegue entender. Logo vem o Senhor. A ideia aqui é logo vem a palavra do Senhor. A ideia aqui é como se ele olhasse a palavra e pela palavra trouxesse os resultados naquele momento. Essa é a ideia. E logo veio o Senhor, ou seja, dizendo: esse não será o seu herdeiro. A primeira coisa que Deus faz aqui, ele acalenta o coração. E olha só, a preocupação de Abraão qual era? Senhor, será que Eliezer será o meu descendente? Será o meu herdeiro? É a partir dele? E Deus logo corta pela raiz toda a inquietação de Abraão, dizendo: responde o Senhor, pela palavra do Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro. O que acontece aqui, irmãos? Abraão começa a conhecer mais a Deus. Abraão, no primeiro momento, Abraão sabia que Deus mandou que ele fosse uma terra, e ali crescesse, ia crescer, e que a sua descendência tomaria toda conta daquela terra. Mas nada acontece. Então Abraão pensando: bom, Deus vai fazer, será que através de Eliezer? Então começa a surgir aquela dúvida. Então Deus vai a Abraão, não é através dele. Ele não, quando você tem dificuldade com algo, e você então vai para a palavra de Deus, a palavra de Deus te dá uma direção, te dá um corte, muda. Eu ia fazer algo, eu vou fazer diferente. André, eu tinha pedido um vídeo. Veja esse vídeo. Eu acho que tem dois aí. Não é um que fala sobre o que a palavra faz na mente, é o outro que tem duas pessoas conversando. Irmão, presta atenção nesse vídeo. Esse vídeo eu cortei ontem do seriado. É esse aí, só um pouquinho. Para um pouquinho. Eu cortei esse vídeo do seriado The Chosen, eu tenho falado com os irmãos. Aí é o momento em que Maria, mãe de Jesus, está conversando com uma jovem que era discípula de Maria Madalena, e ela questiona a forma que as duas caminham. Mas olha o interessante esse vídeo dentro do que eu estou falando. Para o oficial, o que ele disse sobre a escada? E a partir dessa cena: que flores a gente pode comer? Rosa, borracha, dente de leão. Não composto, mas quem vai reclamar? Como sabe tanto sobre flores comestíveis? A minha família sempre foi pobre. Você aprende que a terra pode lhe dar. Mas o seu filho é... O meu filho é um nômade, sem teto, e não ganha mais a vida com a carpintaria. E você sorri com isso? Estou sorrindo porque ele está fazendo o que nasceu para fazer. E talvez, às vezes, isso signifique que teremos fome por alguns dias. Mas, pelo menos a hora dele chegou. Se a hora dele chegou, porque ele simplesmente não traz a Maria de volta. Não funciona assim. E como funciona? Algumas vezes ele é um mistério tanto para mim quanto para você. Ah, frutas.
Nós morávamos no Egito quando Jesus era menino. Um dos deuses deles se chamava Tote e eles acreditavam que podiam obrigá-lo a conceder desejos se eles realizassem rituais. Não é assim com o nosso Deus. Por que seria com Jesus? Nada de bom pode vir desse desaparecimento da Maria. Como pode saber? Ela já estava chateada com alguma coisa, antes mesmo do homem possuído entrar no acampamento. Simão e Mateus são bons em procurar. Eles não gostam um do outro. Eles terão que trabalhar Ela juntos. pode estar morta ou morrendo em uma vala em algum lugar. Por que Jesus usaria a dor dela para unir dois homens que nem ao menos se gostam? Nós não sabemos se ela está em perigo. Ela é uma mulher sozinha. Ou ela está em um deserto selvagem ou em uma cidade depravada, patrulhada por romanos. Alguns confiam em carruagens e outros em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. E eu quero ser uma professora. O que os irmãos podem tirar dessa cena? Na cena, Jesus e os discípulos estão necessitando de suprimentos. Maria Madalena sai da companhia de Jesus e volta um período da sua vida. Mateus e Pedro vão atrás dela. E essa jovem questiona com a mãe de Jesus. Vocês percebem uma coisa? Eles estavam com fome, viram frutas e iam comer. O que eles descobriram? Veneno. Mas logo em seguida ela questiona e ela usa a palavra de Deus. Salmo 20, verso 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Queridos irmãos, ela não morreu em comer aqueles alimentos porque era venenoso, e eles sabiam, tinham conhecimento disso. E muitas vezes nós desprezamos a palavra de Deus, ou não aplicamos as promessas das palavras de Deus em situações específicas da nossa vida, e como veneno, nós tomamos decisões erradas. Deu para entender isso? Sem o conhecimento da palavra de Deus, ou sem conhecimento da aonde você está caminhando, você pode ter perdas significativas. Então Deus aqui, a primeira coisa que Ele faz, Ele responde com a palavra. Não será este o meu herdeiro? Aliás, não será este o teu herdeiro. Agora olha o que Ele diz: mas aquele que for gerado de ti será o teu herdeiro. E a expressão do hebraico aqui é aquele que sai das suas entranhas. Aquele que vier das suas entranhas será o seu herdeiro, e não o filho adotado. Então, a partir daqui, Abraão, ele tem uma compreensão maior da promessa de Deus. E Deus continua ainda. Agora, é coisa linda demais, queridos irmãos. Como Deus trabalha. Primeiro, Deus trabalha especificamente no problema. Deus está dizendo: Abraão, não é desta forma. Agora Deus fala assim: Abraão, vamos lá para fora. Aí, olha o que ele faz. Então conduziu lá para fora e disse: olha para os céus, quantas estrelas será que podes? Assim será a tua prosperidade. Queridos irmãos, lá na terceira aparição de Jesus, Jesus manda que ele olhasse os campos, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e fala assim: a tua descendência será maior, é como a poeira. A expressão que ele usa assim, ou seja, como a poeira da terra, de maneira que você não pode contar o pó da terra, assim será seus descendentes. E agora Deus olha para o céu e diz assim: olha, está vendo como está o céu? As estrelas você pode contar aqui, olha para o céu. Deus manda que ele olhasse e contemplasse as estrelas. Então nós vemos, irmãos, que a partir da criação de Deus, daquilo que Deus criou, a minha fé é fortalecida. É nesse momento, é como se Deus estivesse falando no coração de Abraão: eu fiz todas essas estrelas, será que eu não sou capaz de fazer com que vocês, mesmo sendo velhos, possam gerar um filho?
irmão, não importa o que você esteja vivendo, será que você não compreende olhar e contemplar, como o salmista no Salmo 100, ele contempla os céus, proclama a glória de Deus. Será que ao contemplar o que Deus fez, eu não vou crer que Deus está cuidando de mim? Eu podia usar aquele texto lá em Mateus. Veio à mente agora. Se eu cuido dos pássaros, vou cuidar de ti, ó homem de pequena fé. Então Deus, através da revelação bíblica, traz ajuda para fortalecer. Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus para que possamos viver as promessas que o Senhor tem para nós. É o Salmo 19, de 1 a 4, que diz: os céus proclamam a glória de Deus. A pergunta é: há quanto tempo você está esperando uma promessa de Deus? E o que você tem feito? Está desistindo? Gênesis capítulo 18, verso 14 diz assim: haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Ao tempo determinado darei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. É interessante que Deus aqui marcou o tempo da vitória de Abraão. Abraão, é ano que vem. É ano que vem. Queridos irmãos, precisamos viver as promessas do Senhor, firmado na palavra, crendo que a palavra de Deus nos conduz no caminho certo. Mas quando eu bulo a palavra de Deus, como vimos aqui nesse pequeno vídeo, eu posso caminhar no caminho venenoso de destruição. No verso 6 agora, queridos irmãos, Moisés termina sua narrativa fazendo uma declaração teológica a respeito da fé de Abraão, que essa declaração ela tornou-se a base da doutrina bíblica da justificação pela fé. Por que isso? Olha o que ele diz. Ele diz assim: e ele creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Vamos agora pensar primeiramente o que Moisés afirma a respeito de Abraão. É muito importante pensar aqui. Essa é a declaração teológica que ele faz. O que ele afirma aqui? Ele creu. E a palavra crer aqui, creu, é uma ideia que está em andamento. É assim: eu creio, estou crendo, continuo crendo, então eu vou caminhando. É algo contínuo. O que Moisés está querendo nos explicar aqui é que a fé de Moisés não começou agora. Não foi nesse momento que a fé de Abraão, aliás, começou. Ela começou antes de sair de Ur dos Caldeus. Ela começou ali, lá em Ur dos Caldeus, que ele ainda, sem conhecer nada, ele tinha um procedimento diferente. Ele era um homem bondoso, generoso. Ele tinha esse procedimento. Então, quando Deus o chama, ele larga tudo e caminha, porque ele já tinha fé. E ele caminha com o Senhor, coisas vão acontecendo, as dúvidas vão surgindo. Então, nesse texto, na realidade, ele tirou uma dúvida, e essa afirmação é importante: ele creu no Senhor, que dá a ideia que ele crê a partir de agora. Não é isso, ele caminhava crendo no Senhor. E nós podemos pensar isso no escritor aos Hebreus. Ele mostra que quando Deus chamou Moisés, diz que ele pela fé obedeceu, saiu de Ur dos Caldeus e seguiu a Deus sem saber para onde ia. Então, queridos irmãos, Moisés está nos ensinando que Abraão, ele sempre teve fé em toda a sua vida. Então, que esse momento ele contempla. Por isso que nós podemos ver que ele é o pai da fé. Sem fé é impossível superar os obstáculos. Nesse tempo de hoje, eu creio que esse ano Deus está chamando a sua igreja para algo muito especial. É interessante que nos 2 anos atrás foi o quê? Frutificando e perseverando, não é isso? E qual foi o resultado nosso em termos daquilo que a igreja buscou? Não vou nem olhar a vida pessoal de cada um, amém? Mas eu sei que todos foram abençoados. Talvez não conquistou o que vocês desejavam, mas não deixou de ser abençoados.
Agora, o que aconteceu com a nossa igreja? Mantivemos os cultos com as limitações, obedecendo todos os requisitos, todos os protocolos. A construção está avançando. Tivemos 2 batismos, recebimento por carta. Os cursos não ocorreram, mas continuam acontecendo. A igreja continua viva. Por quê? A igreja, ela o quê? Ela perseverou e frutificou. Eu creio que Deus, este ano, olhando a história de Abraão e a palavra que Deus deu ao nosso pastor, dizendo que vivendo as promessas e quem vive tem fé, eu creio que é um tempo que Deus está dando a cada um de nós uma oportunidade ímpar de crescer na fé. E a fé vem pelo quê, queridos irmãos? Vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Vocês percebem que tudo cai na palavra? Tudo está voltando para a palavra. Eu preparei mais 40 marcadores para que vocês possam ler a Bíblia. Começa hoje, esquece das datas. Começa lá em Gênesis capítulo 1. Ontem um jovem falou: pai, pastor, eu quero ler a Bíblia agora em ordem cronológica, exata. Aí eu falei: olha, começa com o livro tal, mas bate um papo também com o Daleste, ele vai poder te ajudar nessa jornada, e eu vou pesquisar. Eu dei uma narrativa dentro da minha perspectiva bíblica, então dei uma narrativa dentro da perspectiva bíblica e passei. Irmãos, se você, não importa a forma que você lê, leia, leia, leia. Eu vou mudar novamente aqui um pouquinho o que eu tinha planejado, e pode ser que eu não leia. Coloca o segundo vídeo. Irmão, preste atenção nesse vídeo que eu preparei. Preste atenção. O efeito da Bíblia no cérebro humano. Um estudo foi feito recentemente pelo Centro de Engajamento Bíblico, em que eles estudaram 40 mil pessoas nos Estados Unidos de 8 a 80 anos de idade. Eles apenas queriam ver como nós estamos interagindo com as Escrituras. E eles descobriram uma coisa que acabou se tornando a principal descoberta do estudo em si. Eles não estavam procurando por isso, ele se tornou o ponto principal do estudo. Quando nós lemos a Bíblia uma vez por semana, e isso poderia ser o culto de domingo, quando o pastor disse: abra sua Bíblia, e nós ouvimos a mensagem uma vez por semana, mostrou um efeito quase insignificante em algumas áreas-chave da sua vida. Vou explicar melhor daqui a pouco. 2 vezes por semana, efeito quase insignificante. Agora lemos 3 vezes por semana, houve um sinal diferente no mapa, como se fosse um batimento cardíaco. Algo aconteceu, ainda que fosse como um batimento, mas a profunda descoberta é essa: quando lemos a Bíblia 4 vezes por semana, o efeito sobe de forma incrível. O esperado seria que fosse 1, 2, e houvesse um aumento gradual do efeito e impacto na sua vida, mas foi literalmente 1, 2, 3, 4. Algo muda radicalmente. E aí você me deixou curioso. Que tipo de comportamento está sendo afetado? O sentimento de solidão cai em 30%. Uau! Isso lendo a Bíblia 4 vezes por semana. O problema com raiva cai em 32%. Amargura em relacionamentos, casamento, relacionamento com seus filhos, cai 40%. Alcoolismo cai 57%. Sentimento de estagnação espiritual. Se eu tivesse que escolher uma área quando eu converso com as pessoas da qual elas são realmente honestas, é que elas se sentem estagnadas espiritualmente. É só fazer a pergunta: quanto tempo você gasta na palavra, lendo a Bíblia 4 vezes por semana ou mais? Esse sentimento cai 60%. Contato com pornografia cai 61%. Isso é muito importante. E se olharmos para hábitos positivos e compartilhamento de fé, aumenta 200%. Porque você confia na palavra de Deus e há um aumento de 230% no discipulado. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Irmãos, estão entendendo? Irmãos, se você só separa o domingo de manhã para abrir o texto 2 vezes, como aconteceu hoje, Daniel capítulo 3 e agora
Nada não. Se você ler 2 vezes, a mudança é tão pequena, insignificante. A partir da terceira vez, o seu coração espiritual começa a bater, usar essa expressão aqui, volta a ter vida. Agora, se você se disciplina, no mínimo 4 vezes, a preocupação, irmãos, nossa como pastor, é porque um dia poderá não haver mais lugar de adoração. Nós não sabemos, há lugares que a perseguição já vem. Lê aquele livro, eu esqueço o nome do livro, depois eu posso passar para vocês. Fantástico livro, mostra a perseguição, a ponto de ter uma Bíblia só para cada um ter uma página da Bíblia para poder entender. Hoje nós temos, no mínimo, umas 3 Bíblias em casa. No mínimo. E muitas vezes ela é apenas um objeto de decoração. Se você não tiver disciplina de ler no mínimo 4 vezes, você vai mudar muito. Agora, se você quiser continuar crescendo, começa hoje, pega ali na frente, começa, vai lendo, vai marcando. Se não terminar esse ano, termina ano que vem, mas não deixe de ler a palavra. Meus irmãos, vou caminhar, porque o tempo já está está avançando, mas eu quero ressaltar a importância do que Moisés escreve no finalzinho do verso. Ele diz assim: e isso foi imputado, foi atribuído por justiça. Queridos irmãos, é a primeira vez que a Bíblia trata deste assunto. E aqui é importante, está dizendo o seguinte: o que ele quer mostrar aqui? As pessoas se tornam justas. A ideia aqui, presta atenção nisso, é aqui a doutrina da justificação pela fé usada por Paulo no Romanos capítulo 4, usada por Tiago, é que eu me aproximo do Senhor não por nenhum merecimento, não que eu faça alguma coisa. A justificação pela fé é mostrar que eu não preciso fazer nada de obras, de coisas para chegar a Deus, mas sim, ela vem a mim, vem de Deus, e eu tenho pela fé. Ou seja, é a declaração central da Bíblia no conceito da história de redenção, porque ela trouxe através dos escritores do Novo dos escritores Paulo, Tiago, enfim, trazendo a doutrina da justificação. Então, o que quer me ensinar aqui? O que quer me ensinar aí? Você vai perceber isso em Romanos também. E apesar de Abraão realizar muitas obras, aquelas obras não justificaram Abraão diante de Deus. Mas Abraão foi justificado pela fé e não pelas obras. Por isso que a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obra, para que ninguém se glorie. Eu ia concluindo agora com 2 textos, já não vou ler os 2 textos em virtude do tempo, mas eu ia concluir no Romanos capítulo 4, 16 a 20, que fala o Paulo falando, e também em Hebreus capítulo 11, 8 e 10, também que fala do mesmo assunto. Sabe qual o propósito de Deus através da experiência de Abraão? O que Deus queria é que todo o povo dele olhasse para Abraão e caminhasse sendo justificado pela fé. Mas o que aconteceu foi exatamente o contrário. O povo, ele se desvirtua desse caminho, não compreendendo. Por isso foi adversário de Jesus. Vamos agora aplicar rapidamente a palavra. O texto diz que a palavra veio ao Senhor. A primeira vez a palavra do Senhor. E Deus veio ao Senhor Abraão. Queridos irmãos, volta mais ou menos o pensamento para esses 2 vídeos que vocês assistiram. Sem a palavra, eu não mudo a minha trajetória. Deixa eu colocar uma experiência que eu tive na minha casa. Meu filho, graças a Deus, já está em Roraima, está bem.
Mas a minha neta, eles passaram comigo um ano. Desculpa, é tão bom se fosse. Um mês. E eu passei a conviver com a minha netinha, de 8 anos. E de vez em quando ela falava assim, ai, estou ansiosa. Por quê? A cabecinha dela está perdendo as amiguinhas, está indo para um lugar que não conhece, eu estou ansiosa. Eu falava assim, vem cá, filhinha, você está ansiosa, vem cá com o vô. Lê Filipenses 4, de 4 a 9. Ah, vô, vem cá, vamos ler. Aí passou uma semana, passou um tempo, hoje eu estou ansiosa. Filipenses 4, ah, vô, Filipenses 4, 4. Comecei a colocar para ela, foi umas 3 vezes isso. Aí eles foram embora, aí chegou lá e ela falou, ô vovô, eu lembrei do senhor. O que foi? Eu estava ansiosa e lembrei de Filipenses. Está entendendo isso, irmãos? Está entendendo? É preciso ter a palavra. Outra coisa, irmãos, porque para conhecer a viver nas promessas do Senhor, é preciso conhecer a palavra do Senhor. Irmãos, rapidamente, outra aplicação muito importante. O que aconteceu quando Deus fala assim, Abraão, vamos lá para fora? E Deus contempla, ele contempla o céu. Naquele momento, Deus usou uma figura ou a natureza. Como eu usei aqui agora para fixar melhor, eu usei um vídeo. Então Deus usou a sua criação para fortalecer a fé de Abraão, dizendo, Abraão, eu fiz todas as estrelas, eu estou cuidando de ti. Só que aí é um perigo muito grande. Se vocês lembrarem, lá em Número 21, o povo desobedece a Deus, e o texto diz que Deus manda serpentes. E essas serpentes começam a morder o povo vai morrer, o povo morre. E Deus manda que Moisés faça uma serpente, coloca numa haste, e todo aquele que olhar para essa serpente será curado. Não é isso? E isso aconteceu. Quando Moisés morre, o que eles fizeram? Adorar a serpente. O grande problema é quando nós pegamos objetos que nos servem para fortalecer a nossa fé, usamos como objeto de adoração. Olha o que aconteceu, por exemplo, na Idade Média, quando os teólogos romanos católicos começaram a usar objetos dos apóstolos. E o objetivo era fortalecer a fé daquelas pessoas, dizendo, olha, aqui está a escola de Pedro, aqui está a conta de Paulo. Então eles queriam o quê? Usando aquele material, fortalecer a fé. Agora, o que aconteceu com a história? Por isso que Lutero teve que vir com a reforma. E esse texto de Gênesis capítulo 15, verso 6, eu creio que foi base para Lutero também, porque aqui começa a justificação pela fé. Então nós vemos a Idade Média, acontece isso. Os objetos que serviam para fortalecer a fé daqueles irmãos, os teólogos talvez pensaram nisso, serviu o quê? De objeto de adoração. O objeto de adoração que está entre eu e Deus. Pode ser até o próprio filho, a esposa, eu adorar mais a minha esposa ou meus filhos do que a Deus. Buscar o Senhor em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas. Rapidamente, irmãos, questione diante de Deus com o coração puro, rasgue o seu coração na presença do Senhor, não murmure. Amém? Irmãos, a fé verdadeira, ela passa por um momento de crise, de dúvida. Esse episódio, que quem quiser acompanhar desse seriado, somente no celular que dá para assistir, Maria fala assim, Senhor, o Senhor me transformou e eu falhei, eu não mereço estar com o Senhor. Jesus fala assim, Maria, eu quero apenas o teu coração. Você só vai ser perfeita lá no céu. Talvez você começou a sua caminhada cristã e falou assim, vou começar diferente esse ano e não conseguiu fazer nada. É tempo de você voltar a começar. Então a verdadeira fé passa por um momento de crise.
Irmãos, mesmo que você ainda não tenha compreendido tudo que Deus tem para a tua vida, continue caminhando com o Senhor. Porque assim como Abraão compreendeu depois, você compreenderá. Há muitas coisas na minha vida que eu ainda tenho procurado resposta de Deus. E talvez eu não vou ter todas as respostas que eu busco. Mas independente da situação, eu preciso continuar caminhando ao Senhor. Porque Deus nunca falha nas suas promessas. Quero encerrar lendo o texto de Números, capítulo 23, 19 e 20, que diz assim: Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Falaria e não confirmaria? Eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado, e eu não posso revogar. Ninguém pode revogar a bênção do Senhor que tem sobre a tua vida. Amém?